Olá, bem-vinda ao Século Diário Entrevista, aqui direto do Estúdio 42B, Centro de Vitória. Eu sou Vitor Taveira. Estamos aqui já no clima do carnaval, né? Pertinho dos festejos chegando. Então, hoje nós vamos falar sobre os blocos, as escolas de samba. Temos aqui 3 convidados muito especiais. Juscelino Júnior, que é sambista aí de longa data, né? Atualmente diretor de carnaval da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, a Liege, né, que coordena aqui o desfile das escolas de sambas capixabas. Temos também Sandrinha Oliveira, representando o Afro-Kizomba, né, um bloco importante, traz aí a temática étnico-racial aqui para as ruas de Vitória. E o André Félix, que é do bloco regional da Anaí, né, atualmente considerado o maior bloco da capital, um dos expoentes também, né, desse novo momento de ocupação das ruas de Vitória no Carnaval. Vou só lembrar para quem está chegando, né, agora que o programa, a entrevista do Século sai no canal do Século Diário no YouTube, também nas redes, né, de podcast, como o Google Podcast, Spotify. Então você procura lá Século Diário, se inscreve ou siga, que pode encontrar tanto as entrevistas passadas como o que vai vir por aí. Então, assim, primeiro agradecer muito os 3 pela presença, né? Sei que é um momento de muita correria. Carnaval, inclusive, eles mesmos aqui nos bastidores já estavam se articulando aqui entre si, né? As pendências aí do Carnaval. Então, agradecer muito a presença. Eu queria começar, assim, com um tema delicado, né? Em decorrência do que aconteceu na semana passada, durante um ensaio dos preparativos, né? No Sambão do Povo, ocorreu o assassinato, né, do jovem Pedro Crisanto no Sambão do Povo. Vou começar aqui com o Juscelino, né? Você escreveu um artigo, inclusive, muito importante, né? Sobre esse tema. Como é que vocês estão vendo, assim, né, a partir desse incidente também, a questão da segurança pública para o Carnaval desse ano? Como é que está esse debate dentro das escolas, dentro dos blocos, né? É importante, né, esses festejos, mas também ter essa garantia, né, de uma segurança e o papel aí também das políticas públicas, da comunidade, das entidades do Carnaval. Boa tarde. Não pode falar boa tarde, né? Mas... Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir aí. Companheiros aqui, saudá-los pelo compartilhamento desse momento importante para nós, né? Falarmos, né, do Carnaval, da cultura popular, principalmente nesse momento que a gente sai está numa transição ainda, né, de retomada das manifestações culturais, a cultura popular, reassumindo aí um papel protagonista no cotidiano das cidades e do Brasil. Lembrando só, assim, rapidinho, que ano passado o Carnaval, o desfile de escolas voltou, né, na pandemia, aconteceu em abril, né, teve um adiamento por causa da pandemia, e os blocos não aconteceram, né, 2 anos, então estão retomando. É muito importante, acredito, né, por isso esse momento. Embora o ano passado a gente tivesse carnaval, né, esse ano que a gente não tem aí algumas obrigatoriedades em relação à pandemia. Né, mas o ano passado ainda foi um carnaval bem, para nós da escola de samba, um pouco restrito, né, com algumas regras mais específicas. Em relação ao que aconteceu na semana passada, como você citou, né, aquele incidente lá no Sambão do Povo, eu acho que o final dessa história toda se torna mais trágico quando a gente vê que é um adolescente que, né, apertou o gatilho. A gente está vivendo uma situação de uma complexidade muito grande nas relações, né, societárias hoje, cultuada aí por esse favorecimento e por esse incentivo à cultura do ódio, à cultura do armamento, né, as pessoas andando armadas. Então, esse incentivo do próprio governo federal, né, até então, incentivando as pessoas a terem arma, e isso gera, no final das contas, esses conflitos com maior intensidade, com impacto violento, com morte de pessoas, né? Não foi uma situação que a gente viu pela primeira vez no Sambão do Povo, excepcionalmente foi a primeira vez que aquela situação acontece, de uma pessoa, né, ser assassinada ali no meio do público. Foi uma coisa que surpreendeu a todos, pegou todo mundo de surpresa, tanto nós da organização, quanto quem estava ali, quem prestigia muito tempo o Carnaval. O Sambão do Povo, ele é inaugurado em 87. Desde 1987 nunca houve registro de nenhuma morte no Sambão do Povo por arma de fogo, né? Alguém já ter que passar mal, essas coisas já aconteceu, mas por arma de fogo, uma morte violenta nunca aconteceu. Isso foi uma surpresa para nós. E numa situação muito peculiar, onde que as pessoas estão ali felizes, né, se reencontrando com alegria, né, mas evidentemente essa situação nos deu um alerta e também alertamos, né, os órgãos de segurança pública, que já havia uma solicitação, né, de policiamento, de uma segurança ali, e essa situação vai ser reforçada, né, no ensaio de hoje com as escolas de samba Novo Império Pega no Samba,
e também para o carnaval, né? Para o carnaval a gente nunca teve problema e os órgãos se comprometeram aí o maior efetivo para dar a segurança, né? A sensação de segurança para as pessoas. É isso. Tá bom. Vou só lembrar também que Sandrinho e André, né, fazem parte do Blocão, né, que é uma liga dos blocos do Centro de Vitória, né? É claro que tem muitos outros blocos, tanto na cidade de Vitória como no Espírito Santo, mas é uma movimentação importante, né? Tem sido o principal ponto, talvez, né, de concentração de blocos de carnaval Centro de Vitória, e é também, quer dizer, uma ferramenta, né, política de debater esse carnaval. E eu queria que vocês comentassem um pouco dessa questão da segurança, como é que vocês estão vendo essa preparação em relação aos blocos, né? Reiterando, primeiro também boa tarde, agradecer a Sandrinha, Juscelino, ao Vitor e ao Século Diário por essa oportunidade. Existe um estudo, assim, reiterando o que o Juscelino falou, que tenta desfazer uma lógica, né, de se mais armas, menos crimes, ou mais armas, mais crimes. E todos os estudos vão dizer que quanto mais armas, mais crimes. A liberação das armas não diminui a criminalidade, ela aumenta a criminalidade. Então, assim, para nós que estamos trabalhando numa situação em que colocamos pessoas na rua para curtir o carnaval, e colocamos bloco, colocamos... e temos que lidar também com a dispersão dessas pessoas, como é que essas pessoas vão para casa, né? Para onde elas vão depois que os blocos terminam, e por isso a polêmica lá do horário. A gente está lidando também com essa cultura, né? Ou seja, é o segundo carnaval, ou talvez o primeiro, após aquela liberação toda de armas do governo Bolsonaro, e a gente fica muito preocupado, né? Lembrando que no sábado, anteontem, a polícia militar vedou as duas ruas, eu acho que ali é Governador Blay, aquela do subúrbio. Vedou duas ruas do subúrbio. Não existia uma acusação direta ou real de que havia alguém armado ali. Eram só jovens negros se divertindo na madrugada. E a gente acendeu para a gente um sinal de alerta sobre o que vai acontecer no carnaval. Então, enfim, essa preocupação também é uma preocupação nossa do regional, minha, pessoal, como André, eu acho que também é do todos os blocos, né? Porque o subúrbio, para quem não sabe, é uma festa, né, que acontece no centro de Vitória, pessoas com população periférica, negra, LGBT, tem sido sistemático esse tipo de perseguição, né? Então esse é o outro lado da moeda, né? E esses eventos como o que aconteceu, né, o caso de ter acontecido, né, um crime, pode trazer uma resposta contrária ao que se pensa em segurança pública, né? As mentes mais progressistas querem fechar mais, proibir mais, enfim, é um pouco disso, né, Sandrinha? Que eu acho que vocês vêm debatendo também, né, há bastante tempo. É mais ou menos isso. A gente que tem construído, né, o Carnaval do Centro Histórico de Vitória, a gente tem poucos relatos de problemas mesmo dentro do Centro Histórico em questão de segurança. Dentro dos blocos, nos horários dos blocos, a gente não tem nenhuma incidência, né, grave, de confusão, de tumulto, é sempre com muita tranquilidade e muito bem organizado pelos blocos de Vitória. Porém, a gente tem algumas questões, uma que começa em 2019, após, inclusive, né, o horário da dispersão dos blocos, que se gera um grande tumulto, inclusive, de vendedores ambulantes, das pessoas que não estavam querendo dispersar do Centro Histórico de Vitória Carros com a de polícia som, militar, né? carro de som. E também no ano passado, né, que não teve o carnaval aberto, porém foi liberado eventos fechados pagos com milhares de pessoas em toda a Grande Vitória. E isso gerou uma questão que foi muito séria. As pessoas quiseram ocupar as ruas, estiveram no Centro Histórico de Vitória, e em um evento também que a gente estava fazendo em parceria com o Projeto Subúrbio, que era um evento, inclusive, muito acessível, a Polícia Militar chegou na fila da portaria de entrada desse evento fechado, permitido, com bala de borracha e spray de pimenta. Então, mais uma vez, a gente percebe aí, né, que o poder público, que era para ofertar a segurança pública para a gente,
vem sempre nesse embate de repressão. E isso preocupa a gente, inclusive, muito para o Carnaval de 2023, resgatando essa fala do André, que é super importante, após a liberação da questão das armas, né? É o primeiro Carnaval que a gente faz aberto e traz tantas pessoas para a rua. E aí a gente tem conversado, né, com alguns setores da PMV, conversamos com a Guarda Municipal e ainda não temos esse debate por parte do Governo do Estado, que precisa se aprofundar com urgência, porque a gente traz um quantitativo muito grande de público e após as 18 horas, essas pessoas não têm uma programação fixa ofertada pelo município para que elas possam dispersar com mais segurança, ficar em uma só localidade. Então, como que isso vai acontecer? A gente tem essa preocupação. E como que também a polícia vai tratar essas pessoas na rua, né? O que a gente não quer é, mais uma vez, ver tiro, porrada e bomba para a juventude negra e para as pessoas que estão curtindo o carnaval. Teve episódio no Bar da Zilda também, né? Que foi multado, que apreenderam as caixas. Enfim, foi uma polêmica do ano passado, com essa falta de uma programação. Eu queria agora puxar um assunto que eu acho que vocês três têm assim, em comum, né? Que é o caráter reivindicativo do carnaval. Como vocês veem tanto esse acúmulo histórico como as possibilidades, né, de que o carnaval seja uma ferramenta, né, de luta por justiça, por políticas. Como é que vocês têm visto essa questão aqui no Espírito Santo, especialmente, né? Quem quer começar? Então, vai. Eu posso começar. Eu acho assim, a gente teve ano passado um festival que era o Criatividade, um festival, na verdade um festival não, uma mesa de discussão com vários fazedores de cultura do Brasil inteiro, promovido pelo Sebrae e pela Secretaria Estadual de Cultura, e eu participei de uma mesa que era a volta dos festivais, né? Era antes de ter liberado os grandes festivais. E a galera tá falando sobre... A maioria da mesa era para perspectiva de festivais fechados. Grandes festivais de Curitiba, em BH, enfim, que levavam grandes artistas de orçamentos milionários. Eu falei assim, eu tô falando pela perspectiva do carnaval de rua. Vocês estão falando aí da perspectiva dos eventos fechados, da economia criativa, mas estou falando da perspectiva de quem não tem nada para sair, né? Então, acho que, mesmo que a gente esteja entrando na era dos megablocos, existe uma coisa como eu entendo o carnaval, primeiro em relação à cidade, ou seja, sempre a perspectiva de que cidade nós queremos viver, que tipo de eventos que nós queremos habitar, e, enfim, isso é um ponto. E eu acredito que o carnaval, ele, mesmo sendo o mais combalido, o mais combatido evento do país, ele é a maior chance que a gente tem de criar uma cena cultural dentro da cidade, em especial na música, né? Por quê? Porque é o evento que tem a maior plateia. Não tem nenhum evento em Vitória que tenha uma plateia de 60 mil pessoas, não existe. Então, assim, como eu vejo o carnaval, esse lugar, e no Brasil inteiro, o evento em que todo mundo para olhar para pessoas negras fazendo durante algum tempo. E eu acho que, pelo carnaval, o financiamento do carnaval, consequentemente, é o financiamento de uma cena cultural que parte dos blocos, que parte das escolas de samba, ou seja, é formação de músico, é formação de público, é formação de pequenos negócios em torno de venda de cerveja, comida, negócios que vão ficar durante o ano inteiro acontecendo. Então, até hoje, desde que eu estou em Vitória, não vi nenhum governo, tanto estadual como municipal, que tenha essa visão em relação ao carnaval. Entende o carnaval como uma festa pontual, como, na verdade, ele é uma festa integral. Inclusive, tem um risco de que modelo de carnaval, acho que a gente vai discutir um pouco depois, mas assim, tem modelos que, mesmo você sendo aberto ao público, você cria estratégia de privatização. Sim. Das ruas mesmo, né? Mas, enfim, continuando o papo. Então, assim, pensar aí nesse número que ano passado não, em 2020, né? O último carnaval que a gente teve, o Regional da Naira ocupou aí as ruas com 60 mil pessoas, né? Pela estimativa da PM. E aí, se a gente pensar que a gente tem 2 blocos por dia, às vezes 3, né? Em pontos diferentes no centro histórico, quantas pessoas nessa rotatividade a gente coloca para frequentar o centro histórico nesses 4 dias de carnaval?
e pensar na magnitude desse trabalho que já vem sendo construído, né? Nessa perspectiva dos blocos mesmo, de garantir o acesso à folia, o acesso ao lazer, à cultura, à alegria do nosso povo. Pensar nessa perspectiva que ainda não existe um olhar da magnitude do que a gente tem promovido com muita dificuldade, inclusive. Acho que não existe problema de dizer isso, porque é com as nossas mãos mesmo. Então, acho que falta esse olhar, inclusive na iniciativa privada também, porque é um lugar de investimento, sim, é um lugar para fomentar a cultura, sim, é um espaço formativo, para além desse espaço de lazer e cultura que a gente promove na cidade, e considerando aí, né, que o carnaval, sendo a maior expressão da cultura popular do nosso país, ainda tem se esbarrado, e acontece isso em outros estados também, nessa questão do acesso à cidade, do direito à cidade, e muitas das vezes assim, isso tem dificultado muito, né, para que o carnaval de rua ele prospere dentro de uma organização também que se torne sustentável, inclusive para os moradores. Agora, sim, falando do Afro-Kizomba, por exemplo, ele tem sido muito, né, tem uma pauta muito reivindicativa, né, como o Bloco Afro. Como é que vocês têm trabalhado isso? Tem cada ano trazendo novas pautas? Como é que vocês trabalham assim, essa questão da reivindicação dentro do bloco? Sim, político? Todos os anos a gente tem um tema, né? A gente passou nesses 5 anos de bloco com temas importantíssimos dentro da nossa realidade. Então, assim, a gente começa em 2018, de Isabel a Temer, 130 anos sem reparação. 2019, Lutemos pelos Nossos, para falar um pouquinho da juventude negra, né? Quanto potência, mas também enquanto essa questão colocada da violência mesmo para a nossa juventude. E em 2020 a gente fala das mulheres negras também, como criadoras de novas tecnologias de sobrevivência para o nosso povo. E nós combinamos de não morrer, né, que foi o tema aí nessa referência à Conceição Evaristo. Esse ano a gente vem também numa perspectiva de um povo de luta, mas de um povo alegre, de um povo que produz, né, a partir da figura de Lula Rocha, contando aí esse legado de Lula Rocha, trazendo aí a maior referência, né, de um dos nossos fundadores do Bloco Afro-Kizomba. Então, a gente está nesse caminho de toda a produção artística, desde a dança, a perna de pau, as próprias produções autorais, das músicas autorais, está tudo assim, dialogando dentro desse movimento artístico de contar a história de Lula Rocha na Avenida, que é, sim, a maior referência para a gente, né, assim, do movimento negro, dos direitos humanos, da educação, da cultura. Então, assim, não existe como pensar na luta do povo negro e olhar para essa história em que a gente está inserido sem olhar para Lula Rocha, sem olhar para essa potência que a gente ainda tem e que vem criando dentro do Afro-Kizomba. Legal, Juscelino, eu acho fantástico, né, as escolas de samba, como elas... O enredo, né, tudo é pensado para um desfile, para contar uma história, né? E aí você tem várias histórias sendo contadas no desfile, né? Você está numa noite, são 7 enredos se fazendo em música, em fantasia, né, toda essa questão. Queria que você falasse um pouco assim, como é que você vê essa possibilidade de trazer, colocar essas reivindicações na avenida e repercutir para além delas. Né? O carnaval, ele né, em sua concepção de modo geral, momento de fazer as críticas sociais que a gente tem do cotidiano como um todo naquele período, né? Tanto nos blocos quanto nas escolas de samba. As escolas de samba com um regramento maior, porque tem toda uma proposta ali, um tempo tal, e o bloco se torna mais livre. E aí, quando a gente vai falando aqui das mudanças e dessas dificuldades todas, a escola de samba, o carnaval, como a gente costuma ver hoje, isso vem sendo moldado há muito tempo na questão da privatização do carnaval. Né? Desde a década de 60, na verdade, as escolas de samba, em 30 já, na década de 30, as escolas de samba já entraram no modelo de privatização e de uma organização institucional que perde ali a questão da coletividade própria, só a comunidade fazendo, para entrar no que a imprensa precisa de informação, como que a gente tem que moldar para aparecer no jornal, para aparecer na TV, como se torna um produto. E aí, com a chegada da questão tecnologia, né? Hoje nós temos tecnologia disparada, mas lá no final da década de 60, início da década de 70, a gente vem com os CDs, né? Os discos de vinil. Quando chega o disco de vinil, muda completamente a formatação das escolas de samba, e aí se torna um mercado de
produto áudio, né, produto audiofônico, que vende os sambas enredo, que o presente das famílias era dar um disco de vinil dos sambas enredo do ano seguinte, no Natal, no presente final de ano. Então, essas mutações, elas vêm acontecendo há muito tempo e hoje a gente tem, em alguns momentos, em muitos bons momentos, que a gente tem uma grande camada da população que fica fora dessa festa que é produzida por essa própria camada da população. Né? O cara que trabalha na escola de samba lá no barracão, mal ele vai assistir. Ele desfila a escola dele, acabou, ele vai embora. Porque o ingresso ficou mais caro, o acesso fica mais difícil, né? Porque você leva a família toda. Então, esse movimento de a Caprichosa de Pilares do Rio de Janeiro e a São Clemente falam muito, elas têm enredos que criticam essa questão do desenvolvimento do carnaval. E aí as escolas de samba, ao mesmo tempo, fazem desfile com críticas da própria construção narrativa do carnaval e da nossa sociedade, dessa questão do racismo, a questão do gênero. A Novo Império falou, né, das mulheres recentemente, falou do público infantil. Esse ano a gente tem mais enredos falando da questão dos nordestinos, né, a ocupação que os nordestinos têm no Espírito Santo e no Brasil como um todo. A gente tem enredos que vão falando assim, dessa migração, né, de um estado para o outro. Então, o desfile das escolas de samba ele é realmente porta aberta para poder fazer diálogos acerca de diversas temáticas e trazendo as críticas sociais. O Espírito Santo a gente caminha um pouco ainda para isso, mas quando você olha de modo geral, de modo mais amplo no Rio de Janeiro, você tem enredos que fazem críticas contundentes daquilo que a gente tem vivenciado, da extermínio da juventude negra, a questão do racismo, a questão da violência em territórios periféricos e da destinação de recursos, da não destinação de recursos públicos para lugares vulneráveis. Então a gente tem enredos e o carnaval ele deve ser essa porta aberta. Carnaval sem crítica não é carnaval. Exatamente, é o momento, né? Eu queria voltar um pouco, assim, para a gente falar algumas questões assim, históricas até, Juscelino, você é da Piedade, né, que é onde foi fundada a primeira escola, você não era nascido, claro, né, em 1955. Isso. Né, Unidos da Piedade. Você trouxesse um pouco desse histórico do Carnaval Capixaba e especialmente a gente tem uma paralisação ali, né, nos anos 90. Isso, 92. E agora a gente tem um retorno e me parece que nos últimos anos isso vai ganhando força. Hoje, né, o Capixaba tem muito orgulho desse carnaval daqui, considerado um dos maiores do país, tem sido cada vez mais ocupado, atrai a atenção inclusive, né, da televisão e tudo mais. Como é que você vê assim, essa trajetória? O sambão, como você falou, foi criado só ali em 87. 87. Né? Antes era na Jerônimo Monteiro, né? Enfim. Como é que você conta um pouquinho brevemente dessa trajetória do Carnaval dos Escolas? Então, no Espírito Santo, a escola de samba começa ali por volta da década de 50. A Piedade é a primeira escola de samba registrada em cartório como escola de samba. Mas tem uma briga aí no Carnaval que a Andaraí também fala que ela é uma das mais antigas. Tem o lance das batucadas, né, que antecedem um pouco. As batucadas. Tem as batucadas territoriais, aqui no centro de Vitória, os Morros da Fonte Grande Piedade reunia a maioria dessas batucadas. Então, a batucada Mocidade, batucada Chapéu do Lado, batucada... E aí a batucada, os blocos, né, Amarro Burro e outros. A briga no Espírito Santo foi que a Andaraí também já existia nessa época, mas a Andaraí era um clube de futebol e eles eram um bloco, uma espécie de bloco, eles eram uma organização carnavalesca, mas não era uma escola de samba. E aí hoje a Andaraí fala que ela é a mais antiga agremiação carnavalesca, no sentido de ser o primeiro agrupamento assim, para carnaval. Mas a escola de samba registrada foi a Piedade, que veio com o conceito de escola de samba, assim, que Rominho, né, o pai do Rominho nosso ali, o bar do Rominho, ele vai ao Rio de Janeiro, serviu o exército e lá ele conheceu essa experiência das escolas de samba ali desfilando no centro do Rio e traz para Vitória. Aqui, junto com os nossos griots aqui da comunidade, ele vai lá e organiza o desfile, a Piedade, para ser uma escola de samba e tem seus primeiros desfiles. Então, em Vitória, as escolas passaram por muitas dificuldades até chegar mais aproximadamente da década de 80. Então, a gente tem mais de 30 anos as escolas de samba desfilando praticamente com uma organização muito precária, que aí vai acontecer uma organização maior com a prefeitura na década de 80. Tem um desfile que é lendário no Carnaval Capixaba, que se você vai na maioria das comunidades, a galera fala desse ano. Foi um ano só, na Reta da Penha, esse desfile. Ele é muito famoso. Mas só foi um ano. Mas quando as pessoas falam, parece assim, que era o desfile lá todo ano. E não era, foi um ano só, 86. Mas aconteceu de tudo naquele ano. Criança nascendo, governador desfilando,
Piedade, a última vez que a Piedade foi campeã foi lá, o sol já pocando. Então foi um ano muito, muito emblemático, né? Com os grandes sambas. O disco daquele ano foi um dos melhores discos do carnaval. E está na memória das pessoas esse desfile. Então, em 87, o prefeito de Vitória, Hermes Laranja, ele fala que vai construir o sambão. O sambão já era para ter ficado pronto em 86, não deu conta de ficar pronto, né? E aí inaugura em 87, assim, ainda com um pouco de obra acontecendo, mas inauguraram em 87 esse desfile lá e de lá, desde então, ficou lá até 92. Em 92 é uma parada porque em Vitória tem mais de 30 escolas de samba naquela época. Uma cidade pequena, com muita escola de samba e todo mundo querendo dinheiro para fazer carnaval. E a prefeitura falou, não tem condição, né? E aí foi Paulo Artung que assumiu a prefeitura, né? Então ele vai lá e fala assim, a gente precisa organizar isso. Tem muita liga, muita escola de samba, não dá para a gente bancar a festa da maneira que tá. E aí dá uma paralisada e as escolas, umas deixam de existir, outras continuam em permanente atuação. A Piedade é uma delas que ficou em permanente atuação, fazendo atividades com a comunidade, então tinha samba na escola no final de semana, né, sem ter desfile, retornando em 98, aqui na Jerônimo Monteiro, que fica até 2002, quando o prefeito Luiz Paulo cria, junto com a Secretaria de Cultura na época, acho que era a Cláudia Cabral, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, carioca, e que dá esse nome. O Carnaval do Brasil começa aqui, uma semana, dá uma ideia de uma semana antes ser o Carnaval aqui de Vitória, que aí retoma para o São Bom do Povo. E de lá para cá a gente tem 21 anos de retorno do São Bom do Povo, muitos desfiles, muito amadurecimento, algumas coisas ainda para serem organizadas, mas a gente tem um desfile hoje muito próximo de questões técnicas do Rio de Janeiro. O tamanho é diferente, a quantidade de volume de recursos é diferente, a organização das nossas escolas é diferente ainda, mas o espelho para o Carnaval Capixaba é o Rio de Janeiro. Então a gente tem algumas... E hoje são 7 no grupo especial, 7 no grupo de acesso e mais 5 no acesso no domingo. E no outro grupo... 7, é isso aí. Né? São 19 escolas de samba ao todo. Né? Esse ano a gente dá a Grande Vitória, né? Dá a Grande Vitória, que participam do desfile do sambão. 19 escolas de samba. A gente vai ter um carnaval com muita coisa, né? Mais de 300 alas, mais de 40 alegorias, uma previsão de 80 mil pessoas de público. Então, para quem não está sabendo, ainda tem ingresso, né? Quem quer ir lá, né? Tem alguns ingressos. Bom, a equipe que cuida disso falou que tem ingresso. Sexta, sábado e domingo, né? Sexta, grupo de acesso, sábado, grupo especial e domingo, como é que chama? Grupo B. O grupo B, exatamente. Você falou uma coisa, né, interessante aí, dessa coisa da antecipação do carnaval, né? Para uma semana antes. E aí eu vou aproveitar, né? Especialmente o André, que é do Regional da Negro, foi quase que um bloco emblemático, né, de ocupar a data do carnaval, porque não só as escolas de samba, como os blocos, a maioria dos blocos se concentrava na semana antes, né, e aí na semana do carnaval tinha uma movimentação menor, em Vitória muita gente saía, e eu me surpreendi uma vez, acho que foi, né, antes da pandemia, quando alguém falou, não sei se foi você ou foi alguém do bloco, mas que estava... O sistema hoteleiro de Vitória no carnaval estava praticamente lotado, né? Antes a pessoa saía, agora tem gente, o pessoal não só está ficando, como tem gente vindo de outros lugares do Espírito Santo, outros lugares do Brasil, para participar desse carnaval. Eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido esse porquê, né, dessa decisão de ocupar, né, esse momento do carnaval mesmo, como é que tem sido essa movimentação a partir do... Eu estava ouvindo o Celino contar a história do carnaval das escolas, assim, é uma história muito bonita, assim, de como se constituiu isso. Eu acredito assim que o regional faz parte de um movimento que, principalmente no Sudeste, de pessoas que são de classe média, universitárias, que decidem não ir mais para o Carnaval do Rio, não ir mais viajar para o interior, para a praia, e decidem ficar nas suas cidades, né? Esse movimento aconteceu no Rio nos anos 2000 e nas outras capitais do Sudeste, que são São Paulo, Belo Horizonte e Vitória, isso foi acontecendo lá pelo meado de 2010, né? Aqui o primeiro carnaval que o regional fez foi em 2011. Os blocos de rua, carnaval de rua é uma coisa antiga, enfim. As agremiações de escola de samba vêm do carnaval dos blocos de rua.
O que eu acho que mudou foi exatamente essa coisa de existiu um momento em que a classe média começou a ficar, tanto pessoas brancas quanto pretas, universitárias e que estudavam e começaram a ficar na cidade, ou pelo menos tentavam fazer do seu carnaval, o carnaval da cidade, um acontecimento, né? E a gente, em 2011, começa a desfilar e a gente desfilava também uma semana no domingo depois das escolas de samba. Tanto que a primeira vez, eu lembro que antes do bloco sair, eu passei no Sambão do Povo para catar umas fantasias. Que sempre ficam as fantasias. Eu cantei um monte de fantasia e meio que distribuí para a galera do bloco, porque a galera não tinha o costume de se fantasiar. Tem isso também. E aí, em 2013, a gente decidiu começou a campanha para o carnaval no carnaval, e a gente fazer os desfiles no carnaval oficial. E eu lembro que dentro do regional teve uma votação que a galera não acreditava que o carnaval fosse da gente. O bloco já tinha feito 2 desfiles, os 2 desfiles foram um sucesso, né, chegando a 1.000, 2.000 pessoas, né? E aí o pessoal que tinha medo de perder essa galera porque todo mundo viajava. E os blocos já eram enormes, né? O Tobego, o Costelão, Sim. aí você vai olhar, tem um monte de bairro. Mas hoje nem tem essa galera toda, né? O Tobego e o Costelão ainda saem, mas a concentração... Mas eles eram antes ou depois, né? Antes ou depois, Fim de semana antes ou fim de semana E aí, quando depois. saiu, a gente fez uma aposta, se tivesse menos de 600 pessoas, eu pagava uma coisa lá pra galera. E aí teve 1.500 pessoas que ficaram. Então, toda a nossa bolha ficou no carnaval. Você ganhou a aposta. E aí, depois disso, a gente foi crescendo exponencialmente. E o regional hoje é considerado um tipo de mega bloco, né? Que é uma denominação que tem se falado muito, que é daqueles blocos que arrastam muitas pessoas a ponto de ter que ter conversa com a segurança pública, colocar banheiro, quase o efetivo todo da cidade de banheiro químico, mudar trânsito, enfim. E temos arrastado alguns conosco para tornar mega bloco também. O Afro-Kizomba é que está no caminho de se tornar um mega bloco, já tem acho que a perspectiva desse ano da dezena de milhares de pessoas. Ele foi para Beira-Mar esse ano. O Batuque dela já é o mega bloco, né, que é um bloco só de mulheres. Então, assim, essa aposta no carnaval, eu acredito que é muito importante para essa valorização mesmo do nosso espaço, da cidade que a gente quer construir, né? Muitas pessoas não têm condições de viajar no carnaval, né? Forçam a barra para viajar no carnaval. Assim como no Réveillon, é um período que a cultura de viajar faz com que a cidade se esvazie, né? E ter a cidade cheia e acontecendo coisas e pessoas se encontrando, aquela coisa de você sair para o carnaval e poder voltar para casa, é muito especial. E a criação de novos atores aí na cena. Você falou, né? Na verdade, nunca foi vazio o carnaval, né? Talvez faltasse mais ofertas, mas muita gente realmente não tem condição de viajar, né? Um corte de classe aí que a ideia é que esvazia, mas na verdade, principalmente classe médias, classe altas que viajam. A gente está vendo uma crise, né? Assim, pelo menos eu estou vendo as pessoas com muito pouco dinheiro, né, para fazer tudo. Eu vejo a galera, né, da minha área, todo mundo assim meio sem grana, segurando o mês de janeiro, fevereiro. Guardar só para tomar uma asinha e o ônibus da praia, né? Então, acho que o carnaval vem também nesse lugar, né? É um pouco também pensar que existia um outro formato de bloco de rua, né? No centro histórico, que ali na década de 80 e 90 era a disputa dos blocos de carnaval ali. Que depois, encerrando isso, a partir de 2015, esse movimento de número de pessoas ocupando, ele muda de uma forma, assim, incrível mesmo, porque as pessoas começam a vir, milhares de pessoas para o centro histórico, e isso se consolida e se fortalece a partir da chegada de outros blocos também, como é o caso do Afro-Kizomba, o Batuque delas,
e os blocos mais recentes que chegaram, né? Ao contrário do regional, do Amigos da Onça, Galinha Preta, né? Que é o primeiro bloco aí que a gente tem em mente, que veio resistindo a esse processo de acabar e continuar o carnaval. Então, surgindo esses novos blocos também, desenha-se um novo modelo mesmo de estrutura para o carnaval do Centro Histórico. Inclusive, essa mudança de local que o André cita, para nós ela é muito custosa. A gente gosta de estar dentro do Centro Histórico e também tem toda uma questão histórica da fundação do bloco, né, que aconteceu lá no Mucane, que é o maior espaço de referência para a gente, e de acabar no Bar da Zilda, que é considerado também o nosso quilombo, é o lugar que a gente está curtindo o ano inteiro, é o lugar onde a gente se vê, onde a gente, né, distribui afeto, alegria. Então, assim, para a gente foi muito difícil tomar essa decisão de saída do Centro Histórico, de dentro do Centro Histórico de Vitória, e ir para Beira-Mar. Mas é muito nesse sentido do tamanho que a gente chegou. No ano de 2020, quando a gente acabou o desfile, a gente se olhou e falou, não tem mais como, o que a gente faz? Porque era impossível. O final do desfile do Adolfo Cusão em 2020 foi assim, tenso demais, porque era muita gente. Muita gente. Eu lembro cada ano, isso aí. A nossa passagem na avenida, no Centro Histórico, só foi possível porque os foliões se mobilizaram para fazer um cordão humano para a bateria passar. Exatamente isso, senão não era possível com a quantidade de pessoas que tinha. A própria estrutura de trio, né, um pouco complicada nos fios. Os cantores já baixando para... Sim, nossa, aí ficou muito complicado. Quando a gente passou na 13 de maio, quando a gente desceu a Gama Rosa, a gente assustou, porque a gente olhou, chegou no final da Gama Rosa, que a gente olhou para cima, a botava inteira tomada. Exato. E a Gama Rosa inteira tomada de folião, a gente virou na 13 de maio, que era muito apertada, foi muito difícil. Quando a gente virou na Costa Pereira para dar aquele alívio, assim, todo mundo tentando, inclusive, respirar, que estava muito apertado, para poder depois todos subir a não tem mais ladeira. cerveja. É o tipo de problema bom, né? É um problema bom. Mas aí dentro dessa questão a gente vê, não dá mais, não é mais possível, até por uma questão estrutural Segurança, também, de né? risco, segurança, muita ladeira dentro do Centro Histórico. Então, pensando na segurança tanto do bloco quanto dos foliões, na responsabilidade de garantir um bom carnaval, a gente toma essa decisão, meio que contrariados ainda, mas a gente toma essa decisão de caminhar para Beira-Mar mesmo. E como é que tem sido assim, essa relação entre os blocos e a escola? Queria fazer um pouco desse link agora, porque tem acontecido alguns diálogos, não sei se tem problemas, se tem confluências, como é que tem sido assim, essa relação? Muitos blocos têm tocado junto com as escolas e tal. Acho que essa relação fica mais territorial, né? O bloco é mais próximo de alguma agremiação, faz, né, parceria com as escolas. Propriamente com a Liga, a gente não tem nenhuma relação assim, de construção, porque o carnaval, as escolas, é que compõem a Liga. Então, essas parcerias são consolidadas com as escolas de samba. Então, eu sei que a Fizomba está sempre próximo da Piedade, o regional também, sempre próximo da Piedade. O que a gente pode pensar, talvez, né, para o futuro, é uma abertura, no cada dia, algum bloco passar lá na avenida, né? Porque o intervalo é muito pequeno também, então às vezes você faz um esforço tão grande para um negócio muito rapidinho, né? Mas esse ano a gente tem 2 blocos, que não são blocos de rua, são blocos que a gente está chamando aí, a gente dentro da Liga chama de bloco dos direitos humanos, que um que vai tratar da questão da saúde mental, então da campanha, né, da luta antimanicomial, que é o bloco Que Loucura, e temos um bloco um bloco da proteção social, que é a galera mais a questão da infância, defendendo aí a pauta da infância e juventude. Vão desfilar antes das escolas, né? Vão desfilar antes das escolas, na sexta-feira. A gente fica... a gente é fã das escolas, né? A gente é fã dos desfiles, a gente... Tem muita gente que toca nos dois, inclusive, né? Toca em um bloco, toca na bateria. Todo mundo, assim, do regional todo mundo sai. A galera ama os desfiles. Eu, pelo menos, amo os desfiles, tô todo ano lá. A gente vai tocar esse ano num camarote, mas tem uma ala dentro da Piedade, que é a ala do regional. E a gente tem essa relação com a Piedade, mas eu acho, assim, eu particularmente, eu sou muito Piedade, tenho um sonho um dia participar da diretoria da escola. É um sonho para daqui uns 5, 10 anos. Adoro o carnaval, né? Sempre vou ao Rio, dos desfiles das escolas. Mas você não está indo mais, porque agora é regional, ou você vai de noite? Esse ano eu quero ir no desfile das campeãs. Ah, tá. Mas ano passado, como foi o regional não saiu, eu fui na Sapucaí direto, né? Eu acho que essa parceria é fundamental, a gente aprende muito com as escolas,
né? A gente aprende muito com a história dos mais velhos que vêm, ensinam como é o carnaval. Então, eu sinto que a gente está... Eu me coloco em relação às escolas como um aprendiz mesmo, porque eu vejo aquela estrutura toda e a gente volta para o bloco e fala assim, realmente a gente tem que caminhar muito, porque é muita mobilização, é muito coração, é muita coisa que as escolas dão de ensinamento para a gente. Pelo menos é assim que eu olho para as escolas. Eu fico muito, muito emocionado quando eu vejo uma escola sair sempre. No Afro-Kizomba a gente tem mais ou menos essa perspectiva. Os ritmistas estão aí. Tem ritmista que toca em 2, 3, até 5 escolas. Na fomeagem mesmo. E assim, essa parceria não se dá somente com a Piedade pela essa proximidade territorial, né? A gente tem diversos momentos aí de passagem junto com a Novo Império. A Novo Império realmente abriu as portas da casa para a gente, acolheu a gente em um determinado momento. Então, a gente tem esse carinho muito grande com a escola, assim como a gente tem também com a Chega Mais, que é uma parceira já de muito tempo. Ano passado, a gente conseguiu organizar o bloco para desfilar em 3 escolas, né? Que foi a Piedade, a Chega Mais e a Imperatriz do Forte, que a gente também tem momentos presentes na comunidade, em apresentações lá na comunidade. E aí a gente transita nesse meio do carnaval sempre com muito respeito e com muita alegria desses convites mesmo que a gente tem trilhado dentro da caminhada, questão de ensaio conjunto. Esse ano foi mais um pouquinho difícil porque a agenda estava muito apertada, parece que o carnaval veio todo de última hora, acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas a gente está mantendo aí essa relação de proximidade com as escolas de samba. Agora, um tema que vocês já falaram um pouco, mas queria aprofundar, que é fundamental, é políticas públicas. O que se pode fazer para melhorar o carnaval? Essa é uma questão, acho que fundamental para a gente pensar hoje, né? Já foi dito aqui que muitos consideram aquém, né? Tanto a prefeitura como o governo do estado poderiam fazer mais. O que mais demais vocês acham que pode ser feito? Pelo carnaval de rua, tem uma coisa que algumas pessoas, quando descobrem isso, elas ficam chocadas. Nós somos um agrupamento que gasta para sair. A gente não recebe para sair. Por exemplo, sem tirar o mérito nenhum do artista. Por exemplo, o Alemão do Forró fez um show para a prefeitura no mês passado. Ele ganhou um cachê de R$90 mil. Se é pouco, se é muito, não é um problema. A questão é que nós não temos nenhum financiamento. Então, acabamos gastando uma grana muito alta para fazer uma festa para muita gente, né? Então, até hoje, até agora, nós não conseguimos criar, não foi conseguido criar, os governos estaduais e municipais não conseguiram criar um mecanismo nem para que nós consigamos desfilar a partir saindo do zero. Então, eu acho que o incentivo, como eu falo assim, como entendem, às vezes, na maneira de eu enxergar o carnaval como um evento isolado, acham que talvez seja um gasto grande. E como o município de Vitória já tem mais 10 escolas também, ou seja, tem 10 escolas de samba, além disso vai ter o carnaval, eu acho que tem vários mecanismos que poderia fazer com que o carnaval pudesse ser sustentável, né, que é a nossa reivindicação, né? Esse ano, São Paulo conseguiu um acordo para os blocos de rua de 25 milhões para que os blocos saíssem através de uma licitação de patrocínio, né? Então, nós estamos olhando para isso, sabemos que esses 25 milhões também não vão vir para nenhum evento para cá, mas assim, existe uma porcentagem que... Um quinto desse eu tô. 10% disso já faria a gente sorrir, né? Hoje a gente sai com dívida, tá todo mundo correndo. A gente estava aqui fazendo conta nos bastidores por conta de um possível apoio, né, em patrocínio, e a gente falou assim, não, isso aqui paga 20% do nosso custo, paga 10% do nosso custo. Então, qualquer coisa, né, que possa ter um impacto para diminuir a nossa dívida é importante, assim. Então, para mim, assim, mais importante do que eu falei, assim, os blocos hoje ainda saem no carnaval, esse mega carnaval, com dívida. E eu acho que é muito injusto,
para quem trabalha o ano todo com formação, com cursos, com até apoio emocional mesmo, né, que nós damos durante esse ano e não conseguimos ter ainda criar nenhum mecanismo. A gente tem uma conversa com a prefeitura aberta, mas é uma conversa também que aconteceu muito em cima da hora, então impossibilita a gente de ter recursos para fazer o carnaval como a gente gostaria de fazer. Dentro disso que o André fala, tem uma outra questão também que é o olhar, né? O olhar e a visão que se tem do carnaval. O que acontece? Às vezes as pessoas estão com aquele entendimento que o carnaval é só juntar a galera, grupo de amigos, pega cada um seu instrumento, leva para a rua e faz um carnaval. O nosso carnaval ele não é mais esse carnaval há muitos anos. É um carnaval construído para apresentar um produto artístico de altíssima qualidade. Então a gente assim inicia os nossos ensaios com muito tempo de antecedência. A gente tem o cuidado de produzir uma arte, o Afro-Kizomba em si produz abadá, tem a perna de pau, tem a dança, tem figurino. Então, assim, tudo que a gente apresenta, tudo que a gente leva para a avenida para contar a história do povo negro é com um trabalho artístico desenvolvido, assim, que é algo que é muito sério. E, assim, o que eu percebo é que o poder público sequer conhece todo o esforço e tudo que a gente entrega para a cidade, que não é somente o produto do dia do carnaval, mas a formação de ritmista, de músico, de dança, uma formação artística, do setor da produção cultural também. A gente trabalhando, trilhando esse caminho mesmo do carnaval ao longo do ano, a gente entrega um produto que é imenso para a cidade. E assim, não tem essa visão ainda do tamanho e do significado que o carnaval como que o carnaval acontece, como que isso se cria, isso se desenvolve nos blocos. Então, assim, isso dificulta um pouco o entendimento mesmo e a vontade de realizar algo que sustente, que se torne esse carnaval de uma forma que o recurso público ele garanta, como o André falou, que a gente não tome pelo menos prejuízo. Porque o que tem acontecido? A gente tem feito show, a gente tem feito evento, a gente tem feito venda de produto, a gente tem trabalhado voluntariamente para conseguir uma verba, um recurso de dinheiro próprio que a gente movimenta para entregar um produto para a cidade de graça, ou seja, a gente gasta para promover um evento gratuito para a cidade. Então não tem nenhuma lógica, eu acho assim, é muito injusto a gente pensar que os músicos estão ali se dedicando, trabalhando, fazendo show, cumprindo a agenda vários finais de semana, deixando de estar com suas famílias para estar com o bloco, para ter esse compromisso com o carnaval e para chegar todo esse dinheiro, praticamente todo, chegar no dia do evento ele ser investido em apenas um dia. Assim. Então, assim, isso não é uma conta certa, não é uma conta justa. A política pública ainda não atende nem no Estado, nem na Prefeitura, nem a infraestrutura do que é básico, né? A gente está ainda com essa conversa aberta, mas ainda não foi possível nem garantir a infraestrutura necessária para a cidade, para o carnaval, mesmo tendo esse tempo de paralisação de pandemia, todo esse tempo para se organizar, as coisas ainda estão muito atravessadas, não tem muitas definições. Tem questão de banheiro, de trânsito, são várias questões, trio elétrico, né? Ambulância. São várias questões, inclusive assim, a gente quer trazer um conforto, a gente mora aqui, a gente não quer andar, né, com a rua sem ter um lugar de banheiro, as pessoas urinando na nossa cidade, quase em todos os lugares, não é isso que a gente quer para a nossa cidade. Então a gente precisa realmente se organizar para atender essa demanda desse público. E, de fato, a gente não tem nem edital, né, de fomento, nada, absolutamente nada, ainda que contemple os blocos, só o trabalho realizado por esses grupos mesmo, somente, por enquanto, somente isso que a gente tem. Parece que esse salto que o André falou, dos blocos nos últimos anos, né, essa ocupação, ela não é propriamente reconhecida, né, ela não tem o reconhecimento que as escolas conseguiram conquistar, talvez, né, principalmente nos últimos anos, apesar, né, das dificuldades todas, tem o reconhecimento que esse carnaval existe, é importante, é fundamental. É difícil explicar para um gestor público a diferença, às vezes, entre uma escola, uma Grêmio Recreativo Escola de Samba e um bloco de rua. A gente tem tido essa dificuldade todas as vezes. Por quê? Porque o projeto dessa gestão municipal é de levar os blocos de rua para o São João do Povo. Que os blocos não querem. O carnaval de rua, que sai nas ruas de todo o Brasil, nas ruas do Centro Histórico de todo o Brasil, eles querem levar para o São João do Povo.
Eu falo assim, não, São João do Povo é um lugar para as escolas de samba. E eles têm dificuldade, porque eles acham assim que o projeto nosso deveria ser se tornar uma escola de samba. Nós não queremos ter escola de samba. Nós queremos continuar como nós daria estamos. Daria menos transtorno, entre aspas. Daria né? menos transtorno. A gente tem no centro uma coisa que eu considero bizarra, que é o surgimento de uma outra associação de moradores conservadora, que não tem a validade, o reconhecimento para ser... Não deveria nem ser reconhecida. E ela está, de certa forma, pautando várias discussões em relação ao bairro, em relação ao horário. Elas, na verdade, queriam, já que para esse ano, que o carnaval de rua acontecesse no São João do Povo. Então, assim, para você ver como essa articulação ela precisa ser feita com muito cuidado e muita visão assim, sobre o que nós queremos para a nossa cidade. Né? Eu acho que, no fundo, o carnaval, por mais que aconteça num momento específico, um momento de troca de posições, mas ele diz muito sobre a cidade que nós queremos escolher para o futuro. Juscelino, o que você acha que precisa ser feito ainda? Então, é um desafio enorme, né? A questão dos blocos, né? Como você falou, as escolas de samba caminharam por muito tempo para chegar. A gente vê ainda escola de samba que continuam caminhando. Por exemplo, a Piedade é uma escola de samba mais antiga do Carnaval Capixaba, não tem uma quadra, a Piedade tem dificuldade para fazer seus ensaios, né, que não são liberados. Sempre tem que estar fazendo uma estratégia aqui ou outra para conseguir ensaiar, para conseguir manifestar a sua principal cultura, seu produto fim, vamos botar ali, que é um ensaio de escola de samba para chegar no Carnaval. Então a gente tem diversos desafios ainda com as escolas de samba, a gente caminhou muito em relação à questão do investimento no Sambão do Povo, porque é uma festa que é transmitida pela televisão, tem um produto, leva o nome da cidade para fora dessa questão regional. Então a gente caminhou com alguns aspectos, mas a gente tem algumas situações, por exemplo, a que aconteceu semana passada, a questão da morte de um jovem lá. Porque se a gente tivesse toda a estrutura, né, com todo o apoio, de fato, né, dos organismos de segurança pública, né, às vezes um pensar mais estratégico, né, entendendo que aquele movimento ali que aglomera as pessoas, que estão aglomerando pessoas, que tem diversas coisas. A gente está tendo os ensaios técnicos por noite, mais de 5 mil pessoas circulando no São João do Povo. Então, é um evento que dura 7 dias. Então, a gente precisava ter estratégia de pensar que aquela atividade é uma atividade que precisa de todo o aparato estatal, vamos botar assim. Se tem pessoas que pagam impostos, então vamos ter o aparato estatal, todo o aparato estatal. E a gente precisa caminhar para isso para o próximo ano. Isso é uma coisa que precisa melhorar, né? Para a gente não ter brecha para suscitar os conservadores de plantão que carnaval não tem que ter nem no São João do Povo nem na rua. Porque daqui a pouco é isso. Olha, tá vendo? É isso. Olha lá, o que vai acontecer no São João do Povo. Ó, mata a gente lá no São João do Povo. Ó, entende? E aí isso precisa avançar. A gente ter uma organização estratégica de funcionamento do próprio São João do Povo nos ensaios técnicos durante o desfile. Durante o desfile já acontece. A gente já tem todo o esquema de segurança, até mesmo porque vão as autoridades para lá. Então a gente tem uma organização, precisa ter, né? Agora, o prévio também precisa ter. E as nossas escolas de samba recebem investimento, verbas públicas, né? Algum apoio ou outro, que é 1/3 do que elas gastam. Por exemplo, se gasta 500 mil, vamos botar assim, ela deve estar ganhando 100, 150, que você vai ficar com uma coisa aí ainda parada. Então precisa ter um investimento de fato, a iniciativa privada, esses patrocínios precisam vir mesmo com força total, para dar contribuição, porque ainda o carnaval, eu acho que é uma das poucas festas, não vou falar isso, na verdade, as festas populares, aquelas festas que concentram as pessoas da periferia, né, os movimentos sociais, a comunidade LGBT, são festas que, se não houver a coletividade dos grupos que organizam, se não tiver a força, o muque da galera, são festas que acabam não acontecendo, porque não tem investimento. E a gente vê, não é só o carnaval, você vê a procissão de São Benedito, vou botar assim, mais próximo. Não tem investimento público. Você vê uma outra atividade que é do Congo, é baixíssimo investimento. Você vai vendo as atividades que são ligadas à periferia, à questão negra, principalmente, onde há uma ausência de políticas, há uma ausência de investimento real naquelas manifestações. Por que disso? Né? A gente vai falar de outras pautas, o racismo institucional, o racismo estrutural, ou que aquilo que não tem interesse, porque é uma cultura que eu não gosto, ou que a gestão A, B, C, D não gosta. Então a gente precisa
entender que os movimentos culturais que vão falar e vão trazer como protagonista o negro no cenário ele da apresentação, elas não são valorizadas como deveriam ser. Tanto é que em alguns momentos deixa de acontecer por conta dessa força. Porque se tivesse força, participação de outras figuras, né, que não fossem negras, talvez, enfim, talvez teria um investimento maior. A gente fala, eu não quero ficar citando exemplo de festas que têm apoio, mas a gente vê muitas festas que têm apoio que não são, que as pessoas negras não são as protagonistas dessas festas, que têm apoio institucional e grande. De passar propaganda na televisão, de anunciar o tempo inteiro, tal. E as nossas festas, que são protagonizadas por pessoas negras de território periférico. Hoje mesmo eu me aborreci numa situação em que as pessoas acham que nós, por estarmos produzindo, assim, já olham nós negros, e não é questão do vitimismo, não. O pessoal acha que a gente vai falar, quem não entende a pauta do racismo, que nós negros, a gente está fazendo nosso evento e que a gente é otário, que é bancagem de otário. Entendeu? Qualquer coisa vai ser qualquer coisa. E não é assim que funciona. Nós temos aqui nos grupos que organizam os blocos, que organizam escolas, são pesquisadores, nós temos professores doutores, nós temos pessoas que estão no mestrado, que estão no doutorado, e não é só a questão da qualificação acadêmica. Pessoas que têm conhecimento do que está falando, do que está produzindo. Então, muitas vezes as pessoas querem tirar a gente mesmo de otário, de que a gente é todo mundo, né? Pessoas que não têm experiência para estar falando aquilo que está falando, que não tem condições de estar falando determinada pauta, questionando determinadas coisas. E aí é que vem os problemas, porque quando os problemas acontecem, não querem, né, assumir, mas nós apontamos estrategicamente o que poderia ser feito a todo momento, como vocês devem estar fazendo, e eu tenho uma preocupação, assim, não estou no carnaval de rua organizando, mas tenho uma preocupação muito grande, até em virtude do que aconteceu no São Bom do Povo, que fica de alerta. Nunca aconteceu, mas é aquela história. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. Então fica de alerta essa mobilização de pessoas que tem no desfile do Afro, no desfile do regional. Né? Se não tiver um aparato, se não tiver uma organização, as pessoas não vão deixar sair de casa. O governo falando pode ou não pode, elas vão sair de casa. Elas vão sair de casa. Elas vão parar em algum lugar. E eu tenho até pena daquela rua ali do Bar da Zilda, porque a Zilda toda vez vai levar a culpa de um problema que acontece ali. E não pode isso acontecer. Eu acho que a questão Zilda é uma questão central para o Carnaval de Rua de Vitória, né? Zilda, agora a gente tem outros pontos também. Zilda, subúrbio, né? Que também entra nessa rota de perseguição. Eu falo da Zilda porque a Zilda ela é um bar que já há muitos anos acolhe o Carnaval de Rua, né? No final da festa. Né? Às vezes, o começo dos grandes blocos, pelo menos o Batuque delas, África e Zombi Regional, é no Bar da Zilda. Então a festa começava lá e terminava lá quando o carnaval era menor. Hoje que os blocos tiveram que sair, mas de lá vão sair outros blocos. A gente tem um medo de que eu acho que a Zilda é uma manifestação que acontece todo sábado e domingo, de graça, que tem a participação e a expectativa, o público, na maioria, pessoas negras e pessoas também LGBT, enfim, de periféricas. E eu sinto, sim, pessoalmente, que existe um projeto para acabar com a Zilda. Para acabar com essa manifestação social, racial, política, que é a manifestação do Bar da Zilda, né? O samba no Bar da Zilda. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para que esse carnaval não seja um último capítulo dessa história, né? Tanto a Zilda quanto o Jorge têm essa preocupação, eles estão bastante temerosos em relação a isso. E é importante usar esse canal aqui para a gente ficar muito atento, né, a tudo que a gente vai fazer nesse carnaval, a tudo que vai envolver também eles, né, em relação à rua, como a gente vai se portar na rua, a gente está lutando para botar banheiros químicos. Mas assim, tem uma consciência também de quem está ouvindo, quem está vendo esse programa, de entender que moram pessoas ali, que realmente a gente tem que tomar muito cuidado. E a Zilda é uma questão, né? Porque acaba que ela fica aberta, recebe todo mundo. Se imaginar que se você tem um bloco de 60 mil, se 10% daqueles 60 mil quiserem ir para a Zilda, vai ser uma coisa trágica, né? A gente tem um problema sério,
que é o abastecimento de cerveja no centro, que é uma coisa que tem a ver com isso que o Juscelino está falando. O pessoal vai migrando. Acabou a cerveja, as pessoas vão ficar, ou seja, a festa fica um pouco perigosa, né? Então, assim, eu acho que essa preocupação com segurança pública talvez seja hoje a nossa maior preocupação. Até hoje a gente não conseguiu marcar uma reunião com o efetivo da Polícia Militar. Né? Pessoal, só para terminar assim, eu vou fazer uma rodadinha aí de dicas, sugestões culturais. O Juscelino já até trouxe uma, que é o CD das Escolas de Samba Capixaba de 86. Já vi CD lá no Golias. Né? Tem no YouTube? Discos, tem no YouTube. Acho que tem no YouTube. Os discos começam em 84. Eu quase comprei e depois me arrependi. Começa em 84 os discos de Vitória, né? 84, 82. Mas alguma 84. Dica de música, filme, literatura? Não, vou ouvir os sambas e enredos das escolas de samba. Nós temos livros, né? Tá no Spotify, tá? O Spotify, YouTube, tá tudo aí. Nós temos livros com autores, né, que falam bem do carnaval. Luiz Antônio Simas é uma indicação muito boa. No Carnaval Capixaba a gente só tem, por incrível que pareça, só tem um livro mais recente, que é de 2010, nem tá recente, 13 anos já, que fala do Carnaval Capixaba. Mas temos outras literaturas, Maria Laura Vieira Cavalcante, outra galera aí do Cenário Nacional. Sim, Lira Neto. No Cenário Nacional tem muita coisa. Que tem daqui? Qual? Lembra o nome do livro? Do livro? Carnaval Capixaba de Lucas Monteiro, né? Foi uma pesquisa, um agrupamento de informações das escolas de samba, ele conseguiu organizar por escola e tal. Um livro bacana também, que tem informações das escolas de samba. Querendo fazer a dica de um filme, de um livro, o filme A Lira do Delírio, do Walter Lima Júnior, filme central assim para o movimento do cinema novo ali, pós-cinema novo. É um filme que é talvez o melhor filme de carnaval que eu já vi. E tem um livro que eu quero indicar, que é do Antônio Candeia Filho. Antigamente a Portela fazia um concurso de livros, olha só, né? Eu li esse livro, perdeu, mas assim, o nome dele é Escola de Samba, A Árvore que Perdeu a Raiz. Que ele conta mais ou menos a história dos instrumentos de escola de samba, de como a Portela se construiu como escola. É um livro que tem PDF aí nos internet da vida e vale muito a pena ler. Sandrinha. Eu queria já trazer assim um pouquinho que a gente tem sempre falado e também um pouquinho da construção que o Afrosamba tem feito, né? De ouvir aí as composições autorais que o nosso povo tem produzido. Saiu recentemente Água Salgada, a da Kofi, uma das cantoras do Afrokizomba. Também Luar, do Lucas Xavier, né? A gente ainda não tem gravação no Afrokizomba, mas temos composições autorais super potentes. Quem quiser chegar no ensaio do Afrokizomba está acontecendo quintas e sábados, geralmente no Mucane, mas a gente vai estar colocando também na nossa rede social. Então é isso, é esse apelo de conhecer e valorizar a nossa música capixaba. Então é essa dica. Vou deixar um também, que é o Conversas de Pé de Morro, do Hermógenes Lima da Fonseca, que fala um pouco ali daquele período pré-escola de samba, que até do início da Piedade, né? Fala ali do Chapéu de Lara, dos blocos. Um grande mestre aí da cultura popular capixaba. Pessoal, é isso. Muito obrigado, Juscelino Júnior, Sandrinha Oliveira, André Félix. Essa foi a entrevista do século. Produção e locução de Vitor Taveira. Apoio técnico do Cauã Elmer, aqui do outro lado, tricolor. E também do Estúdio 42B. Então a gente volta em breve, né? Com novos temas aqui sobre o Espírito Santo. E para saber notícias diárias, informações, análises do Espírito Santo, séculodiário.com.br. Todo dia tem novidade lá. É isso. Obrigado, galera. Até mais.